Então, pessoal, acho que a gente já pode iniciar. A Thaísa vai colocar algumas instruções aqui no chat para vocês depois receberem o certificado. Só esperar ela colocar ali, que aí vocês já podem... Então, vocês já podem colocar ali no chat, né, o número de matrícula e o nome completo de vocês, para depois vocês receberem o certificado. Oi, Luciana, tudo bem? E quem for de fora, pode colocar o nome completo, CPF e e-mail. Tá bom? Ô, Rafa. Oi. O de ontem foi pelo YouTube. É. Aí como é que era para ter feito? Era para ter colocado lá no chat. Eu deveria ter colocado lá? Mas se tu não colocou, tu manda um e-mail para a extensão @unifeb, com teu nome e teu número de matrícula, informa que tu estavas presente naquela palestra. Sim. Tá? Que aí eles vão ver o que eles fazem lá, mas eu acho que eles conseguem validar. Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o sabão, né? O que é o sabão, né? A reação de saponificação, mas não é uma aula, né? É uma conversa, né? E depois, então, a gente vai mostrar como faz o sabão. O Chico gravou um vídeo aí pra gente fazendo o sabão, e aí ele vai mostrar pra gente como é que ele fez. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, mas vocês podem interromper, perguntar, falar, né? Sempre que vocês quiserem, sempre que vocês tiverem dúvidas, só chamar aí ou perguntar ali no chat. Pode ficar à vontade e falando, tá bom? Oi, Luana, tudo bem? Eu vou compartilhar então a minha apresentação com vocês e vocês podem ir interrompendo e falando sempre que vocês acharem pertinente ou que tiverem alguma coisa para acrescentar ou perguntar. Então, a gente vai começar um pouquinho sobre o sabão, né? O que é o sabão? Né? O sabão ele é uma molécula, né? Uma molécula que contém uma parte que a gente chama de polar e uma parte apolar. Oi? Desculpe. Então tá bom, Chico. Essa parte que é polar, ela é uma parte que é solúvel em água. E essa outra parte apolar é a parte que é solúvel nos óleos, né? Nos materiais que são oleosos, né? Que são gordurosos. Então, por isso que o sabão é usado para a gente limpar as mãos, né? Então, ele é uma substância que é capaz de um lado, fazer a ligação com a água e do outro lado faz a ligação com a gordura. E aí, essas ligações, né, como a água e a gordura estão presas por essa molécula, que é o sabão, a gente consegue mandar a sujeirinha embora, né? E por que a gente está falando de sabão hoje em dia, né? Principalmente com a pandemia, né? A primeira coisa que a gente escutava era use álcool, né? Use álcool. Mas aí começou a faltar álcool no mercado. E por que estava faltando álcool no mercado? Porque todo mundo estava comprando esse álcool, porque achava que era a única solução da pandemia. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque, meu Deus, eu não tenho mais álcool, não tem mais álcool no mercado, ou o álcool está muito caro. Como que eu vou fazer agora? Qual que é a resposta? Lava as mãos. Lava com sabonete as mãos. Por quê? Porque o vírus, né, ele tem sempre uma camada lipídica na célula dele, né, que é o que protege o DNA e o RNA dele, né. Então, essa camada lipídica da célula, quando a gente lava a mão que tiver contaminada com o sabão vai fazer a ligação entre a camada lipídica da célula do vírus e a água. E aí,
como a gente está lavando em água corrente, vai levar o vírus embora. Então, ele vai sair da tua mão, da tua pele, e vai embora, justamente por conta dessa ligação que eles conseguem fazer, né? Então, quando a gente joga, por exemplo, o óleo direto na água, o que acontece? Normalmente, acontece uma aglutinação dessas gotinhas, porque o óleo não é solúvel em água, né? Porque um é polar e o outro é apolar. E aí, se a gente coloca o sabão ali, o sabão, ele é, na verdade, um tensoativo, né? E os tensoativos, eles fazem micelas. Opa, aqui. Os tensoativos, eles fazem micelas, né? O que são essas micelas? São aglomerações. Então, eles vão juntando todo mundo que é polar com todo mundo que é apolar e vai fazendo um aglomeradinho de células, de substâncias, né? E esses aglomeradinhos são mais fáceis de tu se livrar, porque o que era bem pequenininho vai ficando grande e aí fica mais fácil de tu poder mandar embora, né, com água corrente e tal. Por que ele forma essa micela? Porque eles têm uma propriedade que se chama redutor de tensão superficial. Então, quando eles fazem isso, né, eles reduzem o que a gente chama de tensão superficial, que é aquela repelência, né, que existem entre os grupos polares e apolares, e aí, com isso, a gente consegue fazer uma espécie de mistura, né. Além disso, esses tensoativos, que são os sabões e os detergentes, né, eles também produzem espuma, e essa espuma facilita a limpeza, né? Então, por isso que a gente usa o sabão para limpar a pele, por isso que a gente usa o sabão para lavar a roupa, a gente usa o sabão para lavar a louça. Todos esses compostos fazem parte dessa mesma família de tensoativos, que são os redutores das tensões superficiais das substâncias. E o que é o sabão, né? O sabão, ele vem a partir de uma reação, né, uma reação química que a gente chama de reação de saponificação. Então, eu tenho um óleo ou uma gordura de cadeia longa, e aí essa cadeia ela é quebrada por uma base forte, que normalmente a gente usa o hidróxido de sódio, conhecido também como soda, a soda cáustica. Então, a gente faz a mistura desses dois, e essa mistura, na presença de água e álcool, vai formar, então, glicerol e ácidos graxos, né, que são os sabões, né? Então, essas gorduras, né, esse sabão, ele é, na verdade, uma gordura também, né? E por isso a gente usa, então, a gordura para tirar a gordura, né? E é engraçado isso porque, por exemplo, no chuveiro, quando, né, que a gente toma banho, se vocês olham o ralo, às vezes a gente começa a ver que forma uma gordurinha ali no ralo, né? Da onde que vem essa gordura? É gordura da pele e é também a gordura do sabonete, né? E por que que ela se forma ali? Principalmente quando a gente tem água que a gente chama de água dura, que tem cálcio, que tem magnésio, né? Porque aí essa água ali normalmente tem um pH mais alto e aí faz a reação de saponificação com as gordurinhas que a gente tem na pele e no próprio sabonete e vai se acumulando no ralo, né? Então, por isso que acontece aquela formação daqueles grumos, né? Às vezes tem cabelos e pelos juntos, né? Mas dá aqueles grumos por conta disso, por causa dessa reação de saponificação que acontece ali. Então, a saponificação ela é uma reação química que acontece entre um éster e uma base inorgânica, um sal básico, e aí vai ter como produto o sal orgânico e um álcool, né? A saponificação, ela se deve ao fato de que se utiliza um éster que é derivado de um ácido gráfico, de um ácido graxo, né? De uma gordura, né? E aí a gente produz o sabão, que é a principal fonte de ácidos graxos são os óleos ou as gorduras, né? Então, gordura vegetal ou gordura animal, né? Pode ser aquela banha de porco, pode ser a banha vegetal que se encontra nos mercados também, né? E as suas hidrólises alcalinas são os principais processos que é utilizado para essa produção desses ácidos graxos, né? Que são os sabões. Então,
A partir da hidrólise alcalina, né, que é esse NaOH que a gente tem ali, né, ele vai reagir com com a gordura do sabão, né, com a gordura vegetal, com o óleo de cozinha, né, e aí ele vai formar, então, o ácido graxo, que é o sabão, que é um ácido graxo de cadeia longa. Tá certo? Se vocês me deixarem falando sozinha, eu falo muito rápido. Então é bom quando vocês falam comigo. Vocês sabem, né? Chico, Oi, Rafa. podemos passar para a parte do como se faz o sabão? Bora lá. Então tá, eu vou passar para vocês um videozinho e o Chico vai explicando para vocês como que ele fez o sabão lá no laboratório. Vocês conseguem ver o vídeo? Ainda não. Ainda não? Tá começando. Agora só colocar a tela cheia e dar o play. Foi? Então vamos lá, Chico. Pode explicar para a gente o que tem aí? Pra mim aqui tá travado o vídeo. Tá travado? O vídeo meu tá. Pra mim. Não sei se pra todo mundo tá assim. Olha só. Deixa eu sair da sala e entrar de novo, só um pouquinho, tá? Chico, tu consegues ver o vídeo? Não. Tô vendo o vídeo no centro, mas ele tá pequenininho, Rafa. Tem que colocar a tela cheia, eu acho. Sim, sim, mas eu só queria saber se tu estava conseguindo ver, se ele estava mexendo para ti. Tava começando, tava mexendo nos lag, mas tava. Agora tá indo? Ainda não. Não? Ainda não. Que A estranho. Luciana tá indo. Acho que é o meu computador. Deixa eu sair, Rafa, daí eu já entro de novo. Tá. O pessoal tá conseguindo ver? Consegue botar no chat para mim? Tá travando, Douglas? Aqui dá para ver normal. Ah, pode ser que seja a internet, então, do pessoal. Aqui tá normal. Uhum. Eu vou deixar. Voltei. Voltou? Tá conseguindo ver o vídeo passando ou não? Tô vendo o vídeo passando. Ah, então tá. Então eu vou botar do começo de novo, botar na tela cheia. Aqui. Ó, tu tá mostrando a água, tu consegue ver? Sim. Então tá, então é Aí por contigo. 450 ml de água. 300 ml de água, né, para começar.
Aí vai ser adicionado 150 gramas de soda cáustica. Não adiciona-se muito rápido, vai se colocando aos poucos, porque a soda e a água, ela ocorre uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor, muito calor, né? Então, sempre colocar devagarzinho. Ali ela estava um pouquinho empedrada, acabou caindo até demais do que eu gostaria, mas mesmo assim tem que tomar bastante cuidado com a soda cáustica também, porque ela causa queimaduras. Isso, e se botar demais, desculpa, Chico, te interromper, mas se botar demais pode até causar explosão, né? De tão exotérmico que é esse processo. Aí vai adicionando devagarzinho, né? Mexendo principalmente, de preferência, com alguma coisa plástica, né? Com uma colher plástica, com um objeto plástico, um tecido plástico, não utilizar vidro, porque ele pode estourar. O metal, ele vai reagir com a soda também. Então, de preferência, sempre utilizar ali o plástico, né? Ali vai se adicionando devagar. Finalzinho, pode-se pegar um pouco dessa água para diluir o restinho que ficou no pote, né? Sem problema nenhum. As últimas pedrinhas de soda. Ali, a soda, ela é encontrada no mercado. É soda cáustica em escamas, que geralmente tem ali vai encontrar na parte de limpeza ali, na área de limpeza do mercado. Aí vai se mexendo em movimentos uniformes, né, para até diluir totalmente essa soda cáustica. Vamos esperar um pouquinho. Tem que ter paciência para não espirrar em ninguém, para não espirrar no braço, porque se cair no braço vai machucar. O olho também tem que ficar, sempre tem que se manter o rosto longe dos gases que são liberados nessa ação também, porque sai alguns gases que vai arder o nariz, o olho, então é bom manter o rosto longe dessa reação, fazendo um ambiente aberto, ventilado. Vocês não conseguem ver aqui, mas nós temos um apoio ali, tem exaustão, nós estamos com a janela também todas abertas, né? Tomando sempre todos os cuidados devidos para manga longa, caso respingue alguma coisa. Isso, se puder usar óculos de proteção também, né? É para importante. Evitar que respingue no olho. É porque o acidente, o próprio nome já diz, né? Acidente. Exatamente. Ninguém consegue prever, né? Ninguém consegue. Se por acaso acontecer de respingar e começar a queimar, lavar com água corrente e se continuar queimando, pode passar um pouquinho de vinagre, que daí, como o vinagre é ácido, ele vai neutralizar a soda cáustica, que é uma base. Exatamente. Então, aí o Chico está diluindo. Pode continuar, Chico. E se fosse o contrário, seria, por exemplo, estivesse mexendo com um ácido, alguma coisa, utilizaria-se daí o bicarbonato de sódio. Isso. Ou detergente também. É básico. Ó, vocês podem ver que a solução ela já está bem transparente. Ela estava bem opaca e ela tá ficando mais transparente. Aí tem que se esperar 1 hora. Por quê? Como a água está muito quente aqui, a reação ela é tão forte, essa água está muito quente, que não se consegue colocar a coisa. Parece que não, mas passou 1 hora ali até chegar à temperatura ambiente. Ali eu estou adicionando 450 ml de óleo de soja. Isso dá, inclusive, para usar o óleo usado, né? Tu pode reaproveitar óleo de fritura, por exemplo, para fazer isso. É só peneirar o óleo antes para tirar aqueles grumidinho, né? Que fica de carne. A sujeirinha, né? Os sólidos estão... Isso, né? Filtra ele num filtrinho de café e aí pode usar o óleo para fazer o sabãozinho em casa. Aí mexe, né? Certinho, até homogeneizar. A água, como ela está, né, com soda cáustica, ela vai começar a reagir com a cadeia do óleo, né? E na sequência, depois que estiver bem homogeneizado, adiciona a gordura.
Aqui do lado, essa gordura, esse becker que está com esse líquido amarelo dentro, isso aí é banha de porco. Só que ela já foi previamente aquecida para ela ficar ali perfeita, para ficar mais fácil a diluição dela. Porque se colocar a banha de porco ali, vamos dizer assim, sem ela estar líquida, vai ser muito difícil de se misturar ali, vai ser bem complicado. Então, ali está sendo adicionado de banha ali, tem 450 gramas. Aí vai adicionando até homogeneizar novamente, né? E se mexer. Mexer é uma coisa que se faz muito. Fazer sabão é mexer. Tem que ter paciência, porque, olha, é mexer. Mas se fosse industrialmente também seria, sabe, Chico? Porque na indústria a gente tem os reatores, né, para fazer isso, né? Um liquidificador, né? Dá para imaginar um reator como uma super batedeira, né? E o meu sonho era ter uma batedeira ali com potenciômetro para colocar ela bem devagarzinho mexendo nesse negócio. Isso, mas como a Aí gente não... eu estou adicionando 600 ml de álcool. Ali eu estou usando o álcool 92. O álcool, o que acontece? Para que adicionar, para que colocar esse álcool lá dentro? Esse álcool ele vai ajudar, vai solubilizar melhor essa soda. Tanto que ele solubilizar melhor a gordura na água, na solução de água com soda cáustica. Porque a soda cáustica ela vai liberar, quando ela está em água, ela vai liberar a hidroxila, o OH, e essa hidroxila que ela vai reagir com a gordura. Vocês E podem aí ver mexe, que né, Chico? e aí vai mexendo. E vai mexendo. O tempo Eita. total, estimar, é aproximado, que eu levei para fazer, que leva para fazer, é aproximadamente uns 50 minutos para mais. Isso sem contar o tempo de espera para a soda esfriar. Só o tempo de processo, vamos dizer assim. Mas já dá para ver que o que era bem líquido já está ficando mais viscoso, né? E aí o Chico... Mas ainda não começou o time-lapse, né? Sim, Agora sim. está no time-lapse. Que é o quê? Vocês podem ver que ela vai ficando mais, que ela tá ficando mais, está mudando a coloração, né? Por causa das reações que vai ocorrendo, ela fica mais transparente. E nesse momento, o que vai acontecendo? Tem um pouquinho de calor ainda por causa da reação. E conforme ela vai evaporando o álcool, e esfriando, ela vai ganhando consistência. Mexendo ali, essa parte, depois que adicionou o álcool, é a parte mais demorada de mexer, o que mais tem que mexer. Se deixar quieto, deixar parado, ela forma uma nata em cima. E essa nata fica difícil de soltar. Então tem que ficar homogeneizando ali para manter uma mistura sempre bem homogênea, manter sempre bem misturado. Ali vocês estão vendo que ela já está em forma de uma pasta já, né? Depois que ela chega nesse ponto de pasta, o que vocês fazem? Aí vocês podem utilizar, daí no caso ali eu usei forminha de quindim para fazer o sabão. Daí vocês vão adicionando, né? Sempre tentando tirar o máximo de água, não ficar aquelas bolhas, né? No meio dela, no meio do sabão em si, né? Aí eu estou usando uma espátulazinha mole de silicone, mas não precisa ser, pode ser colher, com a mão, se quiser, não está quente, ela está a temperatura ambiente ali, na verdade ela está esfriando, né? Cada vez mais. Isso, quem não tiver a forminha de silicone pode usar a garrafa PET, né? Que corta, né, o gargalo ali e pode usar. Sim. O que eu usei depois que acabou, porque nós só temos uma forminha, eu usei um copinho plástico descartável. Também dá.
Depois, e na sequência, eu tava esperando chegar a falar isso aí, a hora que acabasse, ele encheu a forminha bonita, né? Queres que adiante? Oi? Não. Ah, Tava tá. tentando É só lembrar alguma importante coisa. usar um material que seja assim maleável, porque fica fácil para desenformar depois, né? Então, Sim. a gente está usando essas forminhas de silicone, mas o copinho plástico, a garrafa PET, tu consegue cortar e abrir, né? Então, fica fácil para desenformar, porque senão tu perde a forma do sabão, né? Que tu tá fazendo. E além do que o copinho plástico, por ele ter um formato cônico, ele, qualquer aquecidinho que você der por fora dele ali, vamos dizer assim, que você colocar num banho-maria, que ele dá uma aquecida a mais, vai desenformar bem fácil. No, É. ter um formato cônico, não precisaria nem esperar tanto tempo. Aí, ó o copinho. Copinho normal, esse de 180 ml, se eu não me falha a memória. Isso aí. A textura, ela parece com com doce de abóbora. Vamos comer! Todo mundo com fome agora, hora da janta. Ela parece doce de abóbora na hora que tá fazendo. E aí eu também pode fazer, Chico, mas só pode ser coisa pequena, redonda, assim? Não, pode se fazer também. Por exemplo, pegar uma forma maior, onde você coloca ela maior ali, para se fazer ali, vamos dizer assim, um sabãozão, né? Depende também para que vai ser utilizado. E essa forma maior, você pode depois, essa pedra maior que você feita, pode ser feito em fatias, cortado em fatias para ela fazer para fazer as barras, né? Isso, a gente consegue fracionar depois, né? Isso. Eu sempre tentando tirar o máximo de água de dentro, né, para ficar mais bonitinho. Pode ver que ela, nessa consistência que ela tá, ela é bem tranquila de trabalhar. Você pode fazer, se quiser fazer, por exemplo, sabão com formato de bichinho, alguma coisa, se tiver aquelas formas de plásticas, sem problema nenhum. Até nós não adicionamos, mas como se trata de óleos, você pode adicionar óleo essencial para dar um aroma, para não ficar aquele cheiro de E sabão em casa, vamos dizer assim. ali naquela fase que o Chico colocou o álcool, você pode botar o aroma também, né? Aí bota um olhinho essencial junto e aí ele fica com cheirinho. Do jeito que a gente fez ali, é excelente para lavar roupa, por exemplo, né? Principalmente roupa branca, essas coisas assim, porque aí ele fica bem consistente e não fica com cheiro, né? Não vai brigar com o cheiro do amaciante depois. Tem uma outra, em vez de usar a soda cáustica, pode-se utilizar também, eu estou tentando lembrar aqui, uma outra solução alcalina, KOH. KOH. Aí o que acontece? A soda cáustica vai ficar em barras. E o KOH ela vai ficar mais líquida, vai ficar mais mole, vai ficar como se fosse um sabão gel, Líquido. Uhum. um líquido. Né? Aí, ó, para desinformar, aqui no tempo ali que eu acabei de informar ali, até aqui, eu coloquei no freezer rapidinho só para dar uma esfriada mais rápido, para ganhar um pouco mais de consistência, mas foi coisa de uns 10, 15 minutinhos. Podem ver que ela ainda está bem mole, né? E o copinho, para facilitar, como ele é bem fácil bem maleável, bem molinho, uma tesourinha, ó, sem ponto, para ninguém se machucar, né? E Só porque criança vai ser papai já não tá. pode mexer com tesoura com ponta, né? É, né? Tem que ensinar as crianças desde dentro da barriga, né, Lu?
Aí... Esse aí deu um pouquinho mais de trabalho, que não estava conseguindo abrir. Você pode, como eu disse antes, você pode pegar uma faquinha, muito facilmente dividir em barras, né, para se utilizar ali da forma que desejar. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? O fazer o sabão é muito simples, né, gente? Vocês podem ver que ele é muito simples e ele é muito barato também de fazer, né? Então, por isso que a indústria de cosméticos, assim, gosta tanto, né? E vende tanto o sabão. Porque é uma coisa muito barata de fazer e muito simples, né? Não exige grandes refinamentos industriais, né? Então, Vocês podem ver que ela ficou bem inteirinho, bem consistente por dentro. e é muito fácil, né? E tem aqueles apelos também, né? De que pode usar como produto vegano, se não usar banha de porco, usar só banha vegetal, né? Então consegue trabalhar com vários apelos, né? Tudo certo, pessoal? Muito obrigada, Chico. Tua apresentação foi ótima. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Boa noite, professor Agripa. Não sei se ele ainda está aqui na sala. Acho que já saiu. Ele veio enquanto a gente estava apresentando. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Um de cada vez, senão. A minha mãe, Rafa, ela usava esse sabão, porque antes de eu mexer com água, trabalhar com água, eu trabalhava com mecânica diesel, Sim. na parte regular de bomba injetora. A única coisa que limpava e tirava o óleo do meu jaleco, do meu uniforme, era sabão feito em casa. Sabão caseiro. Os normais, vamos dizer assim, os normais de Omo e tudo mais não adiantavam muito. Precisava ter o sabão caseiro em casa por causa vamos dizer assim, da potência do bichinho. Olha só. Normalmente esses sabões que a gente faz em casa, eles são melhores, né, nesse sentido, né, de que tu consegues ter essa flexibilidade, né? Não sei se o professor Francisco quer falar alguma coisa, professor. Quer acrescentar alguma coisa? Nos presenteie com a sua presença, por favor. Sou eu? Isso! Não, ótima apresentação. Os sabões, antigamente, era muito comum, principalmente o sabão caseiro, né? Então, se comprava o sebo de boi, né, e a soda cáustica e fazia realmente o sabão, porque era difícil de encontrar no mercado, né? Mas a forma como foi apresentado, os passos, e a explicação foi muito boa, né? Ótima, assim, a receita, e daí a sugestão, se alguém quiser desenvolver uma fábrica, né, de sabão, então tá aí o comecinho, né? É um Parabéns ótimo tema para o TCC, né? pela apresentação. Gostei da palavra solvente ali do álcool, que vai ajudar, tá relacionado com operações unitárias 2, entre líquido e líquido, então precisa ter um solvente além da água para ajudar a formar a liga necessária, né? A ajudar a dissolver, né, aquela gordura que está ali dentro. Então, parabéns pela apresentação. Obrigada, professor. Obrigada, Francisco. Parabéns também pela apresentação,
pelo vídeo, né? O Chico que gravou aqui no laboratório. Ó, Rafa, tem uma pergunta aqui. O Opa! Motobina. Professora, em uma ocasião que fiz, não deu certo. Coloquei detergente. Será que foi por conta disso? Mas tu colocou detergente ali quando estava mexendo? Então, o Motobina disse isso. Agora tem que esperar ele responder, né? No final do processo. Olha, pode ser vários motivos, né, que não deram certo, né? Pode ser que a soda não estava bem solubilizada, né? Pode ser que não homogeneizou direito, pode ter formado aquela nata que o Chico falou, porque não mexeu. A quantia É de isso. soda. E principalmente, né? Principalmente as proporções entre os ingredientes, né? A aparência estava boa. Quando eu coloquei o detergente aqui, ficou ruim. Pode ser também o próprio detergente. O que acontece? A gente tem ali uma reação de saponificação, né? O NaOH ele vai quebrar as cadeias da gordura que a gente tem ali. Quando a gente acrescenta o detergente, a gente pode estar deslocando o equilíbrio da reação, porque o detergente ele é também básico, né? De uma forma geral. Então, dependendo do tipo de. Oi, Célia! Então, dependendo do tipo de detergente que tu tá usando, pode ser que ele deslocou o equilíbrio da reação. E aí, por isso que não funcionou, né? Então, se a proporção estava certinha, se ele foi ficando com um aspecto, né, de pasta ali, até ali estava tudo bem, né? Se ele foi clareando depois, né, até ali estava tudo bem. Se ele... Mas por que tu acrescentou o detergente, Célia? Ah, é. Então é isso aí mesmo. Tu deslocou o equilíbrio da reação. Foi isso daí. A minha sugestão é óleo essencial. Tem vidrinhos, né, de óleo essenciais no mercado, tem nessas farmácias de produtos naturais, né, que tem os óleos essenciais. Tu compra um vidrinho daquele de óleo essencial e aí tu coloca aquela hora que ele colocou o álcool, a hora que tu acrescenta o álcool, tu acrescenta o óleo essencial junto e aí vai dar o cheirinho para ti, né? Que aí tu não desloca o equilíbrio da reação. Provavelmente foi isso mesmo, foi só um deslocamento de equilíbrio. Estava dando tudo certo até ali, é porque deslocou o equilíbrio da reação e aí desandou mesmo. De nada. Oi, Heitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, tudo e com vocês? Tudo certo. A gente já falou um pouco sobre o sabão. E aí, a nossa próxima etapa, então, é o pão, né? Porque a gente, depois de lavar a roupa, a gente tem que comer, né? Então, o Heitor depois ele vai me ajudar também na parte do pão, da fabricação do pão. E eu vou mostrar então para vocês como é que funciona, como é que a gente faz o pão. Mas antes disso, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como então que a gente faz o pão, né? O que é o pão? O pão, ele é um produto, né, que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo come pão, né? Mesmo quem é intolerante a glúten, a lactose, tem os pães que eles podem comer, que foram desenvolvidos justamente para esse público, né? Isso porque o mercado brasileiro ele é composto de aproximadamente 63,2 mil panificadoras. E a panificação está entre os 6 maiores segmentos industriais do país. Então, a gente come muito pão, né? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Produtos Panificadores, né, de produtos panificados, de indústrias, né, de panificação, 66% dos brasileiros consomem pão no café da manhã e 98% da população consome os produtos afins, torradinhas, aqueles canapézinhos, né, que são basicamente a mesma massa, né?
Então, dos pães consumidos, 86% são artesanais e 52% desses artesanais correspondem ao pãozinho francês, que é o pãozinho que a gente compra, né, no mercado, na padaria. Quase metade dos faturamentos dessas panificadoras vem de produção própria, então, do próprio pão que elas fazem, e desse faturamento, 25% corresponde ao pão francês e 75% aos demais produtos, como, por exemplo, os bolos, as outras massas que eles têm. Né? Então, o pão, ele é uma coisa muito simples, né? Antigamente a gente fazia muito em casa, hoje em dia nem tanto. Agora com a pandemia o pessoal está voltando a fazer mais também, né? Mas é uma coisa muito lucrativa, porque ele é muito barato de fazer, né? Então, acaba que a gente pode lucrar muito com ele. E aí, junto a esse pão, a gente vai colocar fibra de beterraba. Por que a fibra de beterraba? Bom, a beterraba é de fácil acesso, é um produto relativamente barato e é riquíssimo em fibras, né? Então, quais são os principais benefícios da gente colocar a fibra de beterraba nessa massa de pão? Primeiro, a fibra de beterraba ela vai ajudar na retenção da umidade nessa massa, né? Então, mesmo com a ação da temperatura, a gente consegue criar uma termoestabilidade, ou seja, a minha massa ela não vai ficar tão seca. Essa minha fibra de beterraba, ela também prolonga a vida do meu pão na prateleira. Então, é um aumento do shelf life, que a gente chama, né, do produto final. E aí ele vai evitar ressecamento, esfarelamento, né, dos pães, dos bolos, dos doces, de uma forma geral, que contém essa fibra de beterraba. A fibra de beterraba, ela também vai ajudar na maciez do meu produto, né? Vai ficar um pãozinho mais macio. Ele também, justamente porque também retém a água, né? Ele melhora o processo da massa e aí ela fica mais fácil de manipular. Vocês vão ver como a massa fica soltinha. Ela previne o ressecamento e a rachadura na casca dos produtos que estão congelados, por exemplo. Então, aqueles pães que o pessoal faz para congelar e o consumidor levar para casa, assar e servir quentinho, ele não fica rachado, ressecado, né? E, além disso, ela vai contribuir para o organismo porque ela vai balancear as fibras na dieta, né? Então, para quem tem problema de ir no banheiro, né, que é mais constipado, mais trancadinho, usa essa fibra no pão e aí, junto de uma farinha integral, né, já vai ter ali um alimento que é rico em fibras. Ingerindo bastante água vai dar uma ajuda, uma equilibrada ali no intestino, né? Então, essa fibra, né, vai agregar muito na saúde do intestino de quem está consumindo, tá? O principal processo que a gente tem no pão é a fermentação, né? Então, você vai lá, você mistura a massa, coloca o fermento e aí acontece o que a gente chama de fermentação, né? Então, o que é o fermento? O fermento, ele é uma levedura, né? Assim como tem os vírus, tem os fungos, as bactérias, tem as leveduras, né? Essas leveduras, elas têm uma certa preferência por açúcares, né? Que são, primeiramente, elas vão querer os açúcares mais simples, que são os compostos, né? Que tem no milho, por exemplo, o glúten é uma forma de açúcar que a gente tem ali no trigo, né? Todos os grãos têm algum tipo de açúcar. E aí essas leveduras, elas vão quebrar essas moléculas de açúcares, né? Então, elas vão ter preferência sempre por esses açúcares mais simples, porque são os mais fáceis dele fermentar. E depois, quando acabam esses simples, eles vão para os mais complexos, que são aqueles açúcares maiores, mais difíceis de fermentar. Então, no primeiro estágio da fermentação, ela vai ocorrer com a levedura quebrando as glicoses livres do meu trigo, da farinha. E aí, isso vai fazer com que rapidamente a quantidade de glicose que eu tenho ali diminua, porque como ela está livre, fica muito fácil da levedura comer, né? De quebrar essa glicose. Então, ela vai quebrar a glicose e a sacarose ali no comecinho, que são livres. Quando acabar esses açúcares mais simples, que é a glicose e a sacarose, ela vai passar para a maltose, que é um outro tipo de açúcar, só que é um açúcar mais complexo. Né? Então, a maltose, ela vai quebrar sempre lá nos últimos estágios de fermentação.
Quando a gente estava fazendo introdução à engenharia química, por exemplo, a gente fez cerveja. E a cerveja também é um processo fermentativo, né? E acontece a mesma coisa. A gente extraía, né, os açúcares do malte, e aí esses açúcares a gente fermentava para fazer cerveja. Então, quando acontece essa fermentação, ocorre a formação de álcools, né, que é o álcool que tem na cerveja, né? E aí, a gente tem 2 estágios de fermentação da mesma forma. O primeiro, que é muito abundante, né? E aí a gente via aquela cerveja fazendo um monte de bolinhas. E a mesma coisa acontece com a massa de pão. Quando tu vai lá, fabrica o pão, que tu amassa a massa, mistura o fermento e tu bota ele para descansar. Quando ele tá lá descansando, começa a dar bolhas, né? Que são os gases da fermentação que estão saindo ali. Né? Então, a levedura normalmente, né, que é esse fermento que a gente compra para botar no pão, normalmente ele leva cerca de 45 minutos, por isso que sempre que a gente faz o pão, depois que a gente amassa tudo, mistura tudo, a gente tem que deixar ele descansando antes de assar, porque aí é nesse momento que está acontecendo as quebras de açúcares, né? E por que isso é tão importante, né? Além da própria fermentação em si, né, essa quebra de açúcar tem esses gases, né, forma esses gases, e esses gases, eles ajudam a fazer com que o pão fique fofinho, né, então ele vai criando ar dentro da massa, né, o que a gente chama de ar, né, mas são gases de fermentação, né, dióxido de carbono, né, álcool, né, que vai evaporando também dali, e isso vai fazendo com que a massa vai ficando fofinha. Então, por isso que esse processo de descanso de massa é tão importante, né? Porque é ele que vai dar essa ajuda, né? E por que então que quando a mãe faz pão, a mãe bate naquela massa de um jeito que é o que a gente chama de sovar a massa, né? Então, por que a gente precisa fazer isso, Rafa? A gente faz isso porque isso vai ajudar na fermentação, né? Quando tu tá lá sovando a massa, tu tá quebrando essas cadeias de açúcar e aí a fermentação vai acontecer de uma forma mais rápida, né? Mais rápido a gente vai chegar na quebra da maltose, porque logo ela já vai consumir toda a glicose, toda a sacarose, e aí depois a gente vai, então, para a maltose, quebra a maltose e aí forma aquela montoeira de ar ali dentro, e aí faz o pão ficar bem fofinho. Então, por isso que a mãe bate tanto naquela massa de pão, que é para fazer a quebra das moléculas do trigo, e aí, com isso, vai ajudar nessa fermentação. Então, quando ela está fermentando, fazendo essas bolhas, né, ela vai criando volume, né? Então, a gente vai criando volume por causa desse ar que tem ali, e aí, depois disso, chega num momento que ela para, né? Porque consumiu todo o açúcar. Esse é o momento que a gente vai para a forma, né? Quando a gente bota o pão na forma e vai para dentro do forno, acontece a gelatinização do amido que tem ali. E o glúten que tem ali, ele forma uma coagulação. E aí ele vai retendo essas bolhas de ar, né? Então, o amido, ele fica como se fosse um sagu, né? Só que ali dentro da massa de pão, sabe aquele sagu bem cozidinho que faz aquela gosminha? A mesma coisa acontece na massa de pão, forma uma gosminha, junto com o glúten, eles vão criando uma textura, uma rede, e aí essa rede segura todo aquele ar que foi criado ali dentro. E aí o pão fica maciozinho. Então, essas camadas mais externas do pão acabam assando antes, e por isso que é importante que a gente sempre coloque as massas, né, no forno mais quente, para já dar aquela crosta em cima do pão. E aí vai fazer com que fique o ar retido ali mais tempo. Se tu botar no forno frio, o que vai acontecer? Vai abetumar, né? Abatumar a tua massa, né? Então fica aquela massa batida, vai ficar aquele pão solado, né? Aquela coisa dura, porque o forno estava quente, não criou aquela crosta, não reteve o ar dentro do pão, né? Então é importante sempre a gente botar com o forno relativamente quente, né? Pré-aquecido, porque aí a gente fica com aquela crostinha que retém
o ar dentro do pão, né? Então, agora o Heitor vai explicar para a gente como que a gente faz o pãozinho de beterraba. Deixa eu pegar aqui o videozinho. Ô, Rafa, só acrescentando ali de tudo que tu falou, Uhum. que ainda mais hoje em dia que o pessoal tá por busca de alimentos naturais, voltado mais para o natural, cuidados com o corpo e tudo mais, essa é uma forma de otimizar o processo da panificação, né? E aderir produtos e reagentes naturais ao nosso pão, né? Então, É que só vai ter verdade. benefícios como já foram explicados. Sim, e ainda mais, né, que é um produto muito barato de se fazer, né, e muito fácil também, né, muito prático, né. A gente está fazendo aqui com beterraba, né, fica uma coisa colorida, bonita para as crianças, né, mas dá para fazer com cenoura, dá para fazer com vários tubérculos, né, que tu pode fazer. A mesma coisa com batata, só que, claro, a beterraba, a cenoura, elas têm um pouco mais de fibras do que uma batata, né? Mas também dá para fazer. E também o bom de incluir essas fibras é que até mesmo num congelamento desse pão, como ela retém a água, no caso, né, umidade, Uhum. ele quando descongela ele vai dar até uma sensação de De que pão fresco, né? recém-feito, Uhum. recém-feito. Ele dura mais tempo também, então é só benefícios, né, se for olhar. É verdade. Vou iniciar então aqui a nossa fabricação de pão, tá, Heitor? Ok. Vocês conseguem enxergar? Tá aparecendo. Então, aqui a gente vai usar um processador para processar a beterraba, né? Mas o Heitor tem outras opções para gente, né, Heitor? Uhum. No caso, começa processando a beterraba, né? Ou até mesmo ralando, quem não tiver um processador. E depois eu vou falar uma outra maneira daí que não é só a beterraba, seriam todos os ingredientes, né? Então, como Uhum. está sendo feito aqui no vídeo, foi processado. Então, processa a beterraba. Esperar processar. Isso, é. Quem quiser pode usar o ralador, que nem o Heitor falou, né, para ralar a beterraba. Ela não precisa estar cozida, né, para fazer isso. Tu pode fazer com ela crua, até melhor que tu mantenha as fibras mais intactas, né? Mas às vezes as pessoas não gostam tanto da textura, né? Mas tu pode usar ela crua, né, para fazer isso. Então, a gente Assim reservou que a triturou, beterraba, né? Oi? reserva. Não, eu ia falar isso, exatamente o que Ah, tu falou. tá. Então, ralou a beterraba, reserva a beterraba, né? Nesse caso, em média, uma beterraba média para meio quilo de farinha de trigo, no caso, né? De trigo. Isso. Aí na sequência é basicamente o processo de fabricação de um pão qualquer, resumindo, né? Mistura os secos, os molhados, os líquidos e por fim a beterraba. Então começa colocando, nesse caso, a farinha, né? Farinha integral, para ser um pão integral. Isso, é. É importante lembrar também que às vezes tem gente que não gosta tanto do aspecto do pão integral em si, né? Porque a farinha é uma farinha mais pesada, justamente por conta das fibras, né? Esse é o açúcar, Heitor? É o É o açúcar. açúcar. Na sequência Uhum. o açúcar. Se quiser, pode misturar meio a meio de farinha branca com farinha integral, né? Para ir dando aquela acostumada no paladar, tá? Isso, até mesmo, né? Nesse caso a gente está visando a parte da integral, do pão integral, mas há a possibilidade de fazer com farinha não integral também, acrescentando as fibras para ter os benefícios das fibras da beterraba em si, como foi falado, né? Isso. Ali foi colocado uma pitada de Cado... sal. Isso. E aí, o sal também tu Depois. pode dosar conforme o gosto, né? Para te poder adaptar o paladar, né? Tem gente que gosta um pouquinho mais salgado, tem gente que gosta menos. Aí agora foi acrescentado a margarina, Isso. manteiga.
É sempre bom colocar essa fonte de gordura para dar aquela liga na massa e para o pão não ficar esfarelado depois, né? Há a Então, possibilidade também de acrescentar no lugar da margarina, colocar um óleo de milho, um óleo de girassol, né? isso. Que também são mais saudáveis do que o de soja, se for comparar, né? Mas há controvérsias. É, Mas aí sim, sim. mistura bem. Ela é um pouquinho difícil de misturar, no caso, a margarina ali, porque ela é um aspecto meio sólido ali, né? Mas Mas uma pressionando alternativa bem ela, também, ela vai misturando bem, assim. uma alternativa que tem também, Heitor, é dar uma derretidinha lá no micro-ondas. Que Também, aí é. ela dá uma ajudada nessa hora, né? Aí só Tá fazendo meio que uma misturar farofa, bem. né? Mistura bem os ingredientes. Aí na sequência vai ser colocado os ovos, dois Os ovos ovos já nesse foram. caso. Ah, eu não vi Ela ela já botou. colocar. Aham. Então travou pra mim a hora que ela botou os ovos, né? Queres que volte? Não, não tem necessidade. Não, ela já botou os ovos. E isso que ela tem ali do ladinho, pessoal, é o fermento, tá? Ela já tá hidratando o fermento para botar o fermento hidratado ali. Às vezes a gente já faz com o fermento seco, né? Uhum. Qual que é a vantagem de tu colocar o fermento hidratado? É que é menos tempo de fermentação depois, né? Porque aí ele já tá ativado. E se coloca o fermento seco, aí tem que deixar um pouquinho mais, né? Mas não é muito Fermento, mais também, 10 fermento minutinhos. biológico, no caso, né? Só Isso. para É. deixar claro. Aí nesse caso mistura a beterraba, né? Acrescenta a beterraba. É bem simples de fazer. Sim, muito fácil. Esperar ela mexer. Enquanto isso, eu vou falando da outra possibilidade de ser feito, Isso. que é de bater todos os ingredientes no liquidificador, desde a água, junto, tudo. Só deixar a farinha de trigo, no caso, separado, que ele vai ficar como se fosse uma água colorida, entre Um aspas, né? suco. É, um suco de beterraba. Tudo mesmo, bota tudo no liquidificador e bate tudo de uma vez só. E depois vai acrescentando aquele líquido, aquele suco na farinha e vai mexendo aos poucos. Que vai ficar com a mesma textura como se fosse fazer tudo manual. Até uma opção mais rápida ainda, né? Sim, também ajuda nessa homogeneização, né? Que ali ela tá fazendo com a colher. Aí não vai ficar os pedaços de beterraba, né, mais Opa, maiores, como ficaria na parte de eu ralar. pulei a, eu pulei o acréscimo da água, tá, gente? Ela botou água e o fermento para ficar assim. Mas eu, na edição do vídeo aqui, acabei cortando, desculpa. Até essa massa, eu acho que tá um pouquinho mole. Devia ser um pouquinho menos de água. Né? Ela botou um copo de água na massa, né? E misturou só, né? E aí depois colocar, né, informar o pão, colocar na forma. O tempo de espera, que a Rafa já acabou comentando ali, uns 40 minutos, né? Necessário para essa que ocorra a reação necessária ali, né? Liberação Isso dos para gases. fermentação, Isso. quebra dos açúcares, né? Libera os gases, o álcool. Eu não sei se vai mostrar. Ah, mostra ela colocando no forno. E aí o forno dela já tá pré-aquecido também, tá, gente? Vai, Beth, leva pro forno. Chega de mostrar. Pronto, lá vai ela pro forno agora. Ó, o forno já tá ligado. Ela Isso. vai botar lá no Aí no forno. forno o pão ele vai ficar em torno de 40, 50 minutos, dependendo do forno, da potência do forno, né? E ali Isso. variando 250, 300 graus. Não tem como dizer o certo tempo, que vai depender muito de marca de forno, de potência de forno, tudo, né? Sim, e também do como a pessoa gosta, né? Tem gente que gosta do pão bem assadinho e tem gente que gosta do pão um pouquinho menos, né?
Ó, aí sai o pãozinho, delicioso. Tem a possibilidade de fazer pequenas bolinhas, né? E fazer pequenos pãezinhos. Sim. Ó, repetir aqui um vídeo. Sim, tu pode usar forminha de cupcake, por exemplo, né? Não só para fazer sabão, mas para fazer também o pão. Além do cupcake. E o pão de bolinha também fica bem bonito para te fazer com salada depois, né? Que aí tu pode Sim. fazer um x-salada, aí fica aquele alface verde no pão vermelho, fica bem bonito, assim, bem... Uma colorida no prato. Isso. Uma opção para Halloween também, que tá chegando. Ela vai desenformar o pãozinho. Professora, tem uma pergunta da Arlete ali no chat. Opa, já vejo, só um pouquinho. Pergunta é se pode ser leite vegetal no lugar da água. Pode. Mas normalmente a água é mais barato, né? Mas sim, pode ser leite, pode ser água. Olha como ele fica fofinho. E a produção é essa. O modo de... O modo de fazer, né? Até se, quando feito no liquidificador, aquela outra opção que eu comentei, ele fica bem rosa mesmo. É, porque aí tu faz um suco, né? De beterraba Ele mesmo, né? fica bem rosa, assim, é até engraçado. Tem pessoa... Quando eu fiz a primeira vez, que eu fui experimentar, eu fiquei, meu Deus, comer um pão rosa, fiquei até meio fazendo cara de nojo, essa foi a minha expressão, mas depois que eu comi, eu realmente não senti mudança de sabor nenhum para mim. Sim, Foi... só que quando a gente faz com a beterraba ralada, assim, né, a gente tem mais fibras do que quando bota no liquidificador, porque quando tu bota no liquidificador, tu quebra as fibras, né? Então, às vezes pode até balancear, né? Fazer um pouco no liquidificador e um pouco não, para te manter a fibra e também ter a corzinha, né? Porque aí ele fica bem bonito, assim, bem apetitoso, é bonito de ver, assim, né? Dúvidas, gente, além da água e do leite? Não? Então tá, gente. Eu quero que vocês testem essas receitas em casa e depois me mandem o feedback, me digam como é que foi para vocês, se deu tudo certo, se o pão ficou gostoso, como que ficou tudo, tá bom? Instagram, marca o curso da Engenharia Química. É. Isso é importante também. Então tá. Espero que vocês estejam gostando da nossa semana integrada, né? Espero que esteja correndo bem para vocês. Amanhã a gente ainda tem a parte do show de calouros, deixa eu ver aqui o nome certinho, Mostra de Talentos, da Mostra de Talentos amanhã. Então, vai ter muito show para vocês curtirem, né? E na semana que vem, então, a gente retorna com as aulas normais, né? Quem tem prova na segunda, boa sorte. Né, professor Francisco? Sim, tô com fome agora. Tá com fome? Vai fazer o pão, professor. Depois tem que dar feedback pra gente. Mas fica muito gostoso, assim. A gente fez uns 4 ou 5 dessa massa aqui, e aí a gente trouxe aqui pro pessoal experimentar e tudo mais, e o pessoal adorou, né? Então, porque ele não tem diferença para os outros pães, né? Muda a cor só, né? Então, fica bem gostoso, vocês vão gostar. Tá certo, gente? Ok. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram aproveitar o momento?
aparentemente bem tranquilo ali para fazer, né, Rafa? Cresceu bem bonitinho também, cresce bem de boa, né? Sim, a mistura da massa em si ali é bem rápida, bem simples de fazer, é coisa de 15 minutos, meia hora, né, Heitor? Sim, é bem rapidinho, né? E aí depois só tem que deixar ela descansando em torno de 45 minutos a 1 hora. E aí depois é só assar por 45 minutos aproximadamente, né? Vai depender do ponto do pão que vocês querem. E aí tá pronto para comer, né? Delicinha. Pãozinho quentinho com a manteiga. Agora é a hora que todo mundo sai correndo atrás de um pão. Tá bom então, gente? Tá Fechou? bom. Então tá, Beleza, gente. Rafa. Muito obrigada pela presença de vocês. Desejo uma boa noite. Se vocês quiserem aproveitar esse tempo que vocês têm aí disponíveis para dar uma passeada aí nas outras oficinas, ver o que ainda tem, vocês podem ficar à vontade, tá? Vocês podem assistir qualquer oficina. E aí vocês já podem aproveitar mais um pouquinho de conhecimento. Tem uma de Excel, que eles estão ensinando a mexer a partes principais ali da programação Soma C, Proc V, maior, menor, bem interessante. Tá Que é aberta a legal segunda tela aqui só. para vocês usarem na engenharia, né? É importante. Se alguém não botou ainda o nome aqui no chat com o número de matrícula, aproveita para colocar, para depois vocês terem o certificado. Tá ok? Beleza, Rafa, obrigado. Beleza, gente. Boa noite, então. Bom proveito, tá bom? Obrigado igualmente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Na quinta-feira eu vejo vocês de volta. Quinta, sexta, segunda. Todo mundo. E... Tem surpresas para vocês. Beijo. Comida? Surpresas. Pão de beterraba. Tá bom já? Então tá, gente. Beijo. Tchau, Rafa. Beijos. Boa semana. Para vocês também, gente. Boa semana. Ô, prof, eu acho que são aí os que só deixaram a tela